pessoal. Boa noite a todos. Vamos nos colocando bem tranquilos na nossa cadeira, né? Vocês, eu fico aqui firmezinha. Vamos elevar o pensamento ao alto, ao Mestre Jesus, onde nesses instantes agradecemos intensamente por estarmos aqui. Os Espíritos de luz, amigos, devolvo a todos que vieram aqui buscar acalento, fortalecimento, ao mentor da casa. Vamos elevando o pensamento, o coração em prece, agradecidos por tudo que temos e o que somos. E com a ligação da prece que o Mestre Jesus nos deixou, vamos fazer esse elo de amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes entregues em tentação, livrai-nos de sempre dos males, que assim seja. Graças a Deus. Pois bem, queridos irmãos, mais uma noite para batermos um papo sobre um tema que muitas vezes a gente ouve, mas infelizmente ainda está longe da gente estar fazendo 100% do que nos pede. Porque hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do auxílio e julgamento. Chico, numa ocasião, tem um livro dele, que uma ocasião ele conversou a respeito disso, está no livro dele, de Chico, que eu encontrei ontem, que ele fala que se fosse permitido a ele nos dar um conselho, ele falou que ele diria que abstenhamos de julgar a quem é, a qualquer um que seja. Se Chico, dentro daquela elevação que a gente conhece, espiritual dele, ele fala para a gente nos abster de fazer julgamento ao nosso próximo, a qualquer um deles, então a gente imagina assim que dentro dos conhecimentos que Jesus deixou, nós estamos falhando naquela parte que ele diz do cisco no olho. Exatamente. Quando a gente está falando sobre alguma coisa de alguém, sobre julgar as pessoas da forma que não adianta a gente falar que isso eu não faço. Se você vê uma TV, se você está num grupo de amigos, eu fiquei pensando muito nisso. Por mais que a gente escute mensagens, por mais que a gente leia, a gente ainda falha. Eu falho. E a gente, pior, a gente falha em família, porque a gente fica descontente com alguma coisa que as pessoas falam e a gente não fica quieta, a gente vai comentar o que está mais próximo. Olha, você viu como uma pessoa agiu, não deveria. Isso está errado? Está ruim? Está ruim, porque assim, a gente está fazendo como eu estava lendo agora há pouco, às vezes vira um vício, você não percebe. Você vai, assim, sem se preocupar de que você está fazendo uma coisa errada, infelizmente. Mas enfim, se ele, que Chico, com toda essa elevação que ele tem, ele revelou isso, que a gente precisa parar de julgar as pessoas, então vocês imaginam o que a gente faria se fosse ao contrário, se a gente, em vez de julgar, a gente começasse a auxiliar. De acordo com o que Jesus nos ensinava, né? À medida que nós vamos julgando as pessoas, a gente abre brecha para todos também julgar a nós, mas o mais importante de tudo isso que a gente esquece, que nós estamos encarnados e tem espíritos desencarnados
nossos perseguidores e que não reencarnaram. E de uma certa forma, isso, eles também contaram por dentro disso. Olha lá, aquela que se diz seguir a religião, é igual a nós. E aí o que ele faz? Eles veem as nossas fraquezas e eles vão instigando, isso mesmo, faz isso, está certo. Eles vão nos instigando a continuar fazendo as coisas erradas, as falhas, porque isso para a gente nos afasta da elevação espiritual. Enquanto que ao passo que a gente vai auxiliar, como Jesus nos mostrava, né, nos ensinava, a gente vai crescendo espiritualmente, vamos deixando para trás aquela coisa mais animalesca que a gente traz quando a gente reencarna. Muitas influências espirituais negativas nascem no momento que nós somos juízes da vida alheia. Então a gente precisa pensar também nisso. Então a gente tem influências espirituais boas, mas também vamos ter influências espirituais negativas quando a gente se une pelo aspecto ruim de fazer mal as nossas palavras quanto ao nosso irmão. Damos assim oportunidades para que sejamos alvos de investidas de qualquer desafeto, inclusive encarnados também. Uma das prioridades na Terra, a gente sabe que é a caridade. E a caridade vem, claro, que um auxílio. O auxílio de qualquer forma ao próximo, sem distinção. Mas, como somos ainda imperfeitos, na maioria das vezes, nós não passamos nessas provas que a gente traz. Porque o ser humano é danado, não pode ver nada errado que ele goste de comentar, né? Então, assim, a gente muitas vezes falha nessas provas importantes para nós. E por meio de uma pedagogia do amor, do exemplo e da reflexão, o que Jesus fazia? Ele ajudava as pessoas, ele provocava as pessoas a pensar quando ele falava para as pessoas deixar de fazer o mal ao próximo. Ele não julgava, Jesus ele não era um julgador como nós somos, mas ele não podia proibir das pessoas, ele não podia impedir de reprovar as pessoas, porque se ele não reprovasse as coisas erradas, ele estaria se compadecendo com as coisas. E esse não era um trabalho de Jesus. O que ele estava fazendo aqui era nos orientando, nos auxiliando a caminhar da forma mais correta possível para a gente sanar mais rápido cada reencarnação nossa. Então ele fazia esse comportamento de dar exemplos, nos auxiliar com os seus exemplos, né? Ele fazia com que o comportamento da alma buscasse corrigir as próprias imperfeições, e ela acabava esquecendo dos erros alheios. Ela começava a focar em suas próprias mudanças, suas próprias melhoras. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem aí o advento, né, da internet, que mostra muitas coisas para nós, para todos que veem TV, e de uma certa forma falam muitas coisas que nós vemos, coisas erradas. Isso é um exemplo vivo para a gente, que depois de um tempo a gente vê que tentam voltar atrás e vimos que foi um erro, que falaram e não era exatamente aquilo, acabando por acontecer o quê? A coisa fica pior. Muitas vezes pessoas são machucadas, mortas por conta de pessoas falarem alguma coisa errada das pessoas que a gente vê na TV, né? Então a gente tem que também fugir dessas formas da gente ter esses contatos, da gente não se deixar envolver com isso. Porque a gente também fica de casa querendo, nossa, mas aquilo não podia ser e tal, a gente também vai ficar julgando, e a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para ser melhor. Se a gente julga, a gente não pode estar fazendo igual às pessoas, a gente tem que
está sendo melhor do que as pessoas. E na maioria das vezes nós estamos no mesmo patamar, crescendo, tentando evoluir, buscando melhoras interiores. E aquela palavra que Jesus falava sempre, a gente não pode deixar de lembrar que aquele entre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então não temos como a gente falar do outro se a gente não é um Chico Xavier da vida, um Divaldo. E uma coisa interessante, que próprios espíritas que estão na mídia falando mal de outros espíritas. Eu fiquei triste quando eu ouvi aquilo. Uma mulher, se diz espírita, tem lá no seu Instagram, foi falar mal de Divaldo, uma pessoa que nos auxiliou tanto e auxilia tanto, uma pessoa assim, boníssima, que tem um trabalho maravilhoso há quantos anos, e eu acabei ficando assim triste, comecei a falar, poxa, mas essa pessoa, então caramba, não é dessa forma, eu não vou fazer a mesma coisa. A gente tem que exercitar, a gente tem que deixar de usar essa palavra de julgamento para com os outros, porque vai ter quem julgue a gente também. Jesus, então, ele não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu exemplo disso e fez. Mas ele era o único que podia censurar, porque ele tinha autoridade moral. Ninguém sem autoridade moral não vai poder falar o que está certo e o que não está. A única autoridade legítima aos olhos de Deus. Tem um tema sugestivo para isso, que é a petição de Jesus, que está no livro Cartas e Crônicas, pelo Espírito de Irmão X. Jesus, ele trabalhava muito, indo de casa em casa, se reunindo as pessoas para auxílio. E em Cafarnaum, ele estava com muito trabalho a fazer. Então, o que ele fez? Ele pediu para Pedro ir na casa de uma pessoa, Jeremias, que estava precisando muito de ajuda para atender a sua filha. A sua filha estava muito ruim mentalmente, fisicamente, ela estava muito abatida. Então Pedro ficou muito satisfeito com o pedido. Você vá, Pedro, e auxilie essa família, que eu muito conheço, que estão necessitando, porque eu tenho uma fazendas aqui na cidade. Então ele se preparou para o dia seguinte, ele acordar de manhã, Pedro, né, sozinho, se preparou para poder ir na casa de Jeremias. Muito feliz, muito contente para fazer o seu trabalho de auxílio, né? E chegando lá, ele dá de cara com o dono da casa, o Jeremias. Ele procurando a casa bem comprida, né? Então ele entrou num lugar que parecia mais um paiol. E nisso ele encontrou o dono da casa ali prostrado, bebendo muito, e a cabeça estava conturbada. E Jeremias, então, quando viu, né, ainda tirou um sarrinho dele, né, ele falou assim: ah, é você que tem bichinhos na cabeça que está procurando a minha filha? E Pedro viu que ele estava bem alcoolizado, né? Estava bebendo muito com outras pessoas, e ele brincou assim com o Pedro, e o Pedro era bem uma pessoa mais austera, né? Falou: ah, não tem ali uns bichos na sua cabeça? Ah, ela está lá para dentro. E ali ele se refastelava com as pessoas que estavam naquele paiol. Está lá para dentro. E aí Pedro, então, entrando, ele deu de encontro com um outro filho mais velho, o primogênito. E ele perguntou ali onde estaria o local, né, o quarto da irmã Sara. E ele estava muito nervoso, o primogênito. Por quê? Ele perdeu um monte de dinheiro fazendo jogos de dado. Ele perdeu muito dinheiro, ficou muito revoltado e aos gritos, com o Pedro mandou sair do lugar ali,
sai daqui, não quero saber da minha irmã, não quero saber de Sara, vai e se vire a achar. E ele saiu quase a tapas dali, né? Porque o homem estava bem revoltado. E nisso, ele procurando, ninguém falava nada, e eram diversos compartimentos. Aí ele chega e entra num lugar, parecia a cozinha, e tinha a mãe da menina que estava ali. E ele, antes de falar qualquer coisa com essa mãe, ela estava dando um monte de tapas, estava tapeando uma menina mais nova, batendo muito, achando que a menina tinha roubado um figo. E a menina então não conseguia nem falar de tanto que apanhava, né? Falou, depois que conseguiu, que eram os garos da família que tinha comido o figo, e ela não tinha pegado. E depois que ela bateu muito na menina até se cansar, que ela parou, ela deu atenção ao Pedro, que falava: eu vim aqui amando para ajudar a Sara. Aí ela mostrou a porta e se confundiu. Ele, na hora de entrar, entrou num local onde tinha algumas coisas guardadas da família. E ali um filho mais novo estava mexendo em joias da família. E ele assustou com o Pedro e começou a bater no Pedro. Aí, sai daqui, batendo, porque achou que o Pedro estava sendo mandado pela família para vigiar o menino que estava passando a mão nas coisas da família. E o Pedro falou assim: calma, eu só estou aqui para vir ajudar a Sara. E ela está muito mal, eu quero saber onde é. Aí a tapas também, porque ficou nervoso, que achava que ele ia caguetar, né? Ele está roubando as coisas da família. Falou onde era. E quando Pedro entra no quarto, ele toma um susto, porque aquela moça começa a falar, a gente vê que ela estava obsediada, que ela começa a falar palavras de baixo escalão, fazendo movimentos obscenos. Aquilo, para Pedro, foi uma coisa descomunal. Ele saiu dali desesperado, correndo, foi embora, não ajudou nada, ficou horrorizado. No final da tarde, chegando, olhou Jesus, ele falou: e aí, Pedro, conseguiu? Pedro falou assim: de forma alguma, eu não tinha condições de trabalhar naquele local, de fazer alguma coisa. Mas o que aconteceu? Eu estou desolado, estou muito chateado, porque aquela casa é um antro de perdição. Como Deus pode entrar ali e ajudar através das minhas orações, das nossas preces? Aí Jesus, olhando o firmamento, pensando bastante no que ele tinha escutado, ele falou: Pedro, eu conheço muito bem essa família, eu conheço o pai, conheço a mãe, conheço os filhos, e o que eu pedi para você é para que você fosse e auxiliasse essa família. Pedro ficou muito chateado, porque é como se ele tivesse feito uma coisa completamente errada. E fez, porque Jesus falou: eu não pedi para você julgar, eu pedi para você auxiliar. Que se aquela família estivesse em verdadeiro equilíbrio, total equilíbrio, não precisaria de auxílio. Pedro então aprendeu ou não aprendeu? Aí a gente pergunta. Pedro caminhava com Jesus quantos anos eles ficaram juntos aprendendo para fazer aquela trajetória de auxiliar? A gente vê que foi um bom tempo. E ele, por mais que aprendesse com Jesus, a gente viu que ele falhou numa missão que foi mandado sozinho. Então a gente fica imaginando hoje em dia como a gente ainda está distante disso, como a gente conhece os ensinamentos do Cristo e ainda está difícil da gente colocar em prática. Deixa eu ver aqui.
Ah, mestre, ele fala, que tremenda desilusão. Não duvido se tratar de uma doente, mas logo que me viu a criatura, ela fez tudo quanto era coisas horríveis naquele lugar. Então, assim, eu não imaginava que Deus pudesse chegar até ali para ajudar. Jesus, após conversar sério com Pedro, falou para ele que tudo que ele estava aprendendo, ele precisava fazer ao próximo, auxiliar sem ver a quem. Então, próximas vezes teria essa oportunidade, mas que ele tivesse tato no momento de ver com as pessoas que estavam precisando de auxílio e não ser julgados, porque cada um tem o seu problema e cada um sabe o seu problema. A gente não pode achar o que as pessoas fazem de errado ou não, porque a gente não vive com as pessoas. Lutamos na Terra por títulos, por dinheiro, posição social, depositamos a felicidade na ilusão e na adoração das coisas materiais. Ficamos presos ao egocentrismo infeliz. O homem está acostumado, quando os próprios problemas e aflições, fechar-se em uma vida medíocre de satisfação dos sentidos físicos. Eles não percebem a necessidade do outro, do próximo. Mas nos alertam os Espíritos que Deus pedirá contas do bem que tenhamos feito. Não nos faltam avisos, convocando-nos a observar nossa participação no mundo, desenvolvendo o sentimento de compaixão para com todos aqueles que nos buscam. Jesus nos convida ao trabalho porque essa é a nossa herança na jornada evolutiva. A nossa herança é o trabalho, é o auxílio. E uma passagem interessante que eu vou resumir no livro Pelos Caminhos de Jesus, dentro dessa questão, do auxílio e julgamento. Vocês sabem de Maria Magdala, que ela teve durante um período na vida dela fazendo coisas que não eram lícitas, foi julgada pelas pessoas, condenadas, mas Jesus ali auxiliou essa irmã, mostrando a ela o caminho. Tá. Então todos nós sabemos essa história. Nesse livro de Amélia Rodrigues, 10 anos depois, na cidade de Tiro, uma casa bem humilde, está ali uma pessoa que recebe todo tipo de pessoas que passam por sofrimentos. Naquele tempo tinham muitas pessoas com lepra, com doenças bem avançadas. Então, assim, ali tornava-se um local, uma casa respeitada que auxiliava a todos que buscavam socorro. Pessoas que eram trazidas por mãos piedosas, vinha um homem ali, todo chagado, em extrema penúria, quando quase morto, sob o fardo de 1000 vicissitudes. Ele tinha 1000 vicissitudes e acabou ficando todo chagado, chegou assim, bem moribundo. Recolhido com carinho, ele teve as úlceras lavadas e aliviadas com ungüentos medicamentosos. Quando se recobrou um pouco do desalento, ele ouviu mensagens de encorajamento em nome de Jesus, pela desconhecida benfeitora. Emocionado e quase sem vitalidade, ele indagou o interessado: esse Jesus a quem vos referis é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Aí ela disse: sim, é ele mesmo. Morreu por nós, mas volveu ao nosso convívio para nunca mais deixar-nos. E vós o conheceis? Ela pergunta, para terdes a certeza de que, ou melhor, ele pergunta, e vós o conheceis para terdes a certeza de que os seus
verdadeiros? Ele perguntou para a mulher benfeitora. Ela falou: sim, eu o conheci oportunamente, quando a mim ele salvou. Aí o homem diz: também eu tive a honra de o conhecer. Respondeu o moribundo, quase que sem forças, mas não soube beneficiar-me, A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me da sua presença. Então o moribundo conta que ele também teve acesso a Jesus, só que ele se afastou de Jesus. Confuso e amargurado, ele se afastou. Que nos fez ele para que fugisseis magoado? O que fez ele? Ela pergunta. Ele falou: salvou a minha mulher que adulterava contra mim e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo então. Abandonei a companheira a quem eu infelicitara com meu vício e envenenei-me de dor. Porque para ela ser adúltera na época, essa história que é grande, ele tinha vícios, né? E ele fazia muitas coisas erradas e ela acabou sendo jogada na rua e começou a seguir a vida dela, que a gente conheceu por cima. Então ele, aqui fica: passados os anos e havendo despertado para a verdade, tenho buscado em vão. Ele tem buscado Jesus em vão, ele fala, depois de muito tempo. Que caiu a ficha para ele, né? Até que a doença me devorou o corpo e aqui estou, ele falou. E ela, embargada pela emoção, recordou-se da praça e do diálogo com Jesus, com o Mestre Jesus. Um decênio antes, 10 anos antes, ela lembrou desse evento. Reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. O arrependimento, o que Jesus falou para ela lá atrás, há 10 anos, ela falou para ele. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Jesus tinha falado para ela e ela falou para ele: Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca estará longe daqueles que o querem e buscam. Agora tudo em paz enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Ela sabia na hora que ele foi o seu marido, mas ele, como ele estava bem debilitado e o tempo tinha passado, ele não reconheceu ela. E Jesus disse: vá, não peques mais e faça a sua parte. Ela ficou um tempo, quando Jesus, depois de desencarnar, Jesus ressuscitou, né? Ressurgiu, conversou uma época com eles e ela ficou ali. Desde que ela foi salva, ela ficou ali com Jesus aprendendo. E aí, quando ela se tornou madura, que ela seguiu os caminhos de Jesus, ela começou a auxiliar as pessoas pobres, as pessoas debilitadas, principalmente essas pessoas todas maltratadas fisicamente e mentalmente. E nisso ela conseguiu fazer todo o contrário do que ela fazia na vida dela antigamente. E ela realmente hoje entra na história como uma pessoa que foi reconhecida por Jesus como um espírito que se iluminou, porque deixou a própria vida para cuidar dos outros. Então a nossa história fica assim, para que a gente possa pensar o que a gente faz hoje em dia, quando a gente sabe de coisas não interessantes, se a gente vai auxiliar ou se a gente vai julgar. A gente sabe as respostas que a gente vai ter quando a gente tomar as decisões. Porque nós somos grandinhos, suficientes e com conhecimentos de sobra que o Espiritismo traz, que a doutrina traz, que a casa nos traz, para que a gente possa fazer a
sentado vai lendo, a gente vai vendo coisas maravilhosas, como eles conseguem conversar com a gente, falar os caminhos que devemos seguir, as opções que devemos fazer pelo nosso próprio benefício. Somos espíritos, vamos dizer assim, não sortudos, mas nesse momento nós somos espíritos escolhidos para termos nova chance. Então, como nós estamos aqui encarnados, aproveitemos essa chance de estarmos aqui na Terra aprendendo e fazendo a diferença. Então, agora nos recolhendo, mentalizando o Mestre Jesus, mentalizando o nosso Criador, buscamos fazer as nossas vibrações de amor, porque vibrar é a gente desejar ardentemente que o melhor aconteça. Então, nesses momentos, imaginamos o globo terrestre, imaginamos os nossos braços abraçando esse planeta maravilhoso que nos traz a oportunidade de viver, Terra, regados um carinho, um amor imenso com nosso Pai, zeloso. Vamos vibrando carinhosamente pelo nosso Brasil, que possamos enviar todos os tipos de vibrações de paz, de luz, envolvimento de amor a todos os cantos do Brasil. Vamos vibrando pelos hospitais, os leitos de dor, vibramos pelas papeletas na mesa, tanto aos encarnados ou desencarnados, que cada um possa receber em seus corações esse envolvimento amoroso do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus. Vibramos pelo nosso lar, por todos aqueles que lá deixamos. E vibramos por nós, espíritos na caminhada, na luta diária, necessitando sempre do amparo divino. Vibramos também por essa casa que nos acolhe com muito amor todas as semanas. Vamos, nesses momentos, pedir a permissão ao Pai para vibrarmos por nós mesmos, dando por encerrado esses momentos de ligação, de aprendizado, prontos para receber o nosso tratamento da noite. E assim seja.